Boa noite a todos, bem-vindos às Conversas com o Norte. Esta ideia surgiu após a Assembleia Regional da BAD que aconteceu no passado mês de junho. Uma vontade manifestada por alguns associados em juntar os associados do Norte para nos conhecermos, para trocarmos ideias, para perceber de que forma é que a BAD também pode estar mais próxima dos seus associados e a longo prazo também poder perceber e ajudar nisto que é a vida dos profissionais de informação. Estas conversas vão dividir-se em duas fases. Esta primeira etapa, que são sensivelmente 15, 20 minutos, será a partilha de experiências de um associado, e neste caso a partilha será feita pela nossa colega, pela Maria João Sampaio. E uma segunda parte, onde teremos a partilha de um tema que achamos pertinente debater e trazer aqui à discussão. Tenho uma apresentação breve, também sensivelmente 20 minutos, meia hora se tanto, e depois trazer aqui também um pouco de discussão e debate com os restantes associados que aqui estão presentes. Conforme vocês podem ver, pronto, a sessão vai ser gravada. Aquilo que pedimos é, no início, para desligarem a câmara e o microfone. Nós vamos gravar esta primeira parte da apresentação, por isso, se puderem desligar a câmara e o microfone, agradecia agora. E após as apresentações, nós vamos ter um momento de debate. O Pedro Príncipe, que aqui também está presente, será o comentador desta sessão, que depois, juntamente com o Luís Miguel e todos os restantes, a ideia será que nós teremos aqui um momento de conversa e de partilha. Vou deixar de partilhar então o meu ecrã e passo a dar só umas breves notas da Maria João. A Maria João é bibliotecária na Biblioteca Municipal Almeida Garré, no Porto, foi chefe de divisão da biblioteca da mesma Câmara, da Câmara Municipal do Porto. É um membro da Comissão Coordenadora do Grupo de Trabalho das Bibliotecas Públicas e é uma das pessoas que tem uma das mais longas carreiras no ativo das bibliotecas públicas em Portugal. E hoje vem partilhar um pouco da sua experiência enquanto profissional aqui. Bem-vinda, Maria João, esteja à vontade. Obrigada, Paulo, e parabéns à BAD por esta iniciativa. E cumprimento também os meus colegas de mesa virtual, o Luís Miguel, o moderador Pedro Príncipe, consta que é bastante rigoroso, portanto, eu vou tentar cumprir aquilo que foi estabelecido, porque realmente, como diz a Paula, não sei se é uma das mais longas carreiras, mas são 33 anos de bibliotecas, portanto, em 20 minutos vou fazer um esforço e espero que, não há dúvida que é longa, enfim, mas que também o que vou dizer que vos pareça interessante. Bom, e para começar, e sem mais delongas, enfim, a minha carreira enquanto bibliotecária começou em Famalicão, final dos anos 80, mais concretamente em 1987, na altura a Câmara de Famalicão era liderada pelo Executivo Socialista e pelo seu presidente Agostinho Fernandes, um homem de cultura, professor de filosofia, e à frente da divisão da cultura e turismo e também por inerência da biblioteca, estava a Isabel Sousa. A Isabel Sousa, infelizmente, deixou-nos há cerca de 10 anos, depois de uma doença prolongada, mas foi uma colega, enfim, que não ficará para sempre na nossa memória e, sobretudo, esteve ligada de uma forma marcante ao arranque da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Então, eu tenho aqui as minhas notas para não me perder, em 1987 eu ingresso na Biblioteca de Famalicão exatamente porque tinha acabado de ser assinado o contrato de programa para a construção da nova biblioteca. Eu ingresso na biblioteca, que funcionava na cave dos Passos de Conselho, e onde existia uma equipa com formação muito motivada e muito dinâmica.
havia uma grande proximidade com o Presidente da Câmara e com o Executivo e, de facto, uma liderança fortíssima da Isabel Sousa, com quem, enfim, passei algumas provas de fogo. Também é de referir que antes da Isabel tinha estado à frente da biblioteca a Fernanda Ribeiro, que hoje é, como todos sabem, presidente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A Fernanda Ribeiro, acabada de se formar, foi para a Biblioteca de Famalicão e na Biblioteca de Famalicão coordenou uma exposição de homenagem nacional a Bernardino Machado, que também ficou nos anais da história cultural da cidade e que prestigiou também muito o trabalho da biblioteca. Então, como eu vos dizia, em 1987 eu vou para a Câmara para preparar, enfim, a abertura da nova biblioteca, mas, entretanto, outras iniciativas surgiram. E em 1989, portanto, 2 anos depois, dá-se a minha internacionalização. E vou-vos dizer como. O município de Famalicão era geminado com uma pequena cidade próxima de Lyon, Givors, e Givors cedeu à Câmara de Famalicão o seu bibliomóvel, Bibliobus, e lá fomos nós, na autoroute, por aí fora, buscar o Bibliobus de Givors. Para além de trazermos o Bibliobus, conhecemos também a equipa da Mediateca de Givors, com quem passamos a manter relações regulares, houve troca de documentação e um dos elementos, o Cristian Massot, chegou, aliás, veio ao Porto ou a Famalicão dar formação na área dos audiovisuais, que era uma novidade para nós, mas a França vivia o período das mediatecas e mantém-se amigo até hoje, eu, da Manuela, enfim, mantém muitas ligações enfim, a Portugal e, sobretudo, aqui ao norte. Então, inícios dos anos 90, a construção da biblioteca está em marcha e eram frequentes as visitas da equipa do Instituto das Bibliotecas, liderada pela Maria José Moura e onde também participava a Teresa Calçada e mesmo o Henrique Barreto Nunes, eram visitas frequentes à obra da biblioteca. Portanto, sendo a Biblioteca de Famalicão uma das primeiras a ser construídas no contexto da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, era frequentemente visitada pela equipa do IPLB, o que nos dava também um grande aliento. Portanto, era uma equipa que não estava, não era uma equipa de gabinete, era uma equipa que fazia questão de estar no terreno e acompanhar de perto o que fazíamos. Também é verdade que nós, por vezes, íamos a Lisboa reunir enfim, esta equipa que acompanhava a criação e a construção da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, e lembro muito bem da Ana Paula Gordo, do Cotelheiro, da Rosa Barreto, enfim, com quem tínhamos uma grande proximidade. Entretanto, em 1990, a Isabel Sousa vai para Guimarães e eu assumi a chefia. A chefia, como vos disse, por inerência, tinha a coordenação da biblioteca, mas a verdade é que muitas outras coisas, a organização da feira de artesanato, a organização de encontros associativos, e também é nessa altura que a Manuela Barreto Nunes passa a integrar a equipa da biblioteca, e em boa hora, evidentemente. No contexto de todas estas organizações, enfim, a que a biblioteca se dedicava, a Feira do Livro tinha um lugar cimeiro, era um ponto alto do calendário cultural, e lembro-me também que em Famalicão trabalhávamos muito de perto com a Luísa Leite, não sei se ela hoje está aqui connosco, mas a verdade é que a Luísa Leite, na altura, que hoje está na Biblioteca de Esposende, na altura estava a coordenar a Casa de Camilo e o Centro de Estudos Camilianos. E foram muitas as iniciativas que fizemos com ela. Lembro-me de um célebre jantar camiliano no Mosteiro de Landim, ter tido a honra de estar no platô das filmagens de Manuel de Oliveira, que filmou na Casa de Camilo nos anos 90, por aí,
o filme O Dia do Desespero. Entretanto, a construção da Biblioteca Camilo Castelo Branco avança e inaugura em 1992. E aí, com um novo edifício, uma nova dinâmica, empenhamos-nos em torná-la, de facto, desculpem, um polo cultural da cidade. Tínhamos um forte programa de iniciativas em torno do livro, da leitura, do cinema, enfim, convidávamos gente de todo lado. Lembro-me que o Francisco José Viegas, na altura, não sei se diretor, se jornalista da revista Ler, publicou um número monográfico só sobre as bibliotecas da Rede Nacional, as novas bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Tivemos o Fernando Alves, o jornalista, o poeta Alberto, o Lauro António, António Pedro Vasconcelos, enfim. De facto, as primeiras bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, estamos a falar de Famalicão, onde eu trabalhava, mas da Póvoa de Varzim, Guimarães, Esposiende, Barcelos, todas elas se relacionavam. A Biblioteca Municipal Rocha Peixoto tinha um trabalho cultural, a Póvoa de Varzim, interessantíssimo, impulsionado pelo seu diretor, o Manuel Lopes, que era uma figura extraordinária. Eu lembro-me que a secção de audiovisuais era especialmente interessante. Tinha uma excelente biblioteca, dinamizada pelo Daniel Corval, com quem mantínhamos muitos contactos e que mais tarde até nos ajudou a selecionar a biblioteca da Biblioteca Almeida Garrett. Claro que a relação com a Biblioteca de Guimarães, onde estava a Isabel Sousa, era também enfim, muito estreita, e foi nessa fase que criamos a primeira associação de bibliotecas, a Bibliomédia, Associação de Bibliotecas para a Cooperação. Em Famalicão, com a Manuela, também apostamos na história local. Na altura tínhamos um técnico, Amadeu Gonçalves, que infelizmente também já faleceu recentemente, aliás, que era investigador e coordenava o Fundo Local. A Manuela coordenou pesquisas e exposições sobre o núcleo de oposição democrática em Vila Nova de Famalicão, sobretudo as figuras do Armando Bacelar e do Lino Lima, de quem recebemos depois espólios. Mas, entretanto, a Manuela foi para a Biblioteca de Vila Verde e, nessa altura, a Luísa Alvim ingressou na equipa. E com ela continuamos, enfim, com uma grande dinâmica. Lembro-me sempre dos nossos convidados, lembro do Mário de Carvalho ter ido lá à biblioteca, de termos conhecido e convidado, naturalmente, o Augusto Abeleira. E também foi com a Luísa que iniciamos a rede Conselhia de Bibliotecas com a abertura do Polo de Joana. Entretanto, em 97, eu vim para o Porto, para a chefia de divisão da rede de leitura, e a Luísa Alvim ficou na chefia de divisão e na coordenação da biblioteca e deu continuidade ao projeto e reforçou as valências de construção do catálogo informatizado, na altura era o projeto RILP, e com ela a rede de bibliotecas de Famalicão cresceu em várias freguesias. Curiosamente, nessa altura também ingressou na equipa a Fátima Magalhães, que, passado alguns anos, irá para a Biblioteca Almeida Garrett. Está aqui um movimento pendular de bibliotecários que é muito interessante. E assim, enfim, terminou em 97, com a minha saída para o Porto, conclui-se o meu percurso em Vila Nova de Famalicão. Em Famalicão tínhamos uma biblioteca com uma história já longa. A Biblioteca de Famalicão surge nos alvores da Primeira República, consolidada na comunidade e que ao longo do tempo manteve-se sempre ativa. Um bom fundo documental, construído ao longo do tempo, uma equipa motivada, e vimos uma das primeiras bibliotecas a integrar a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Quando vim para o Porto, mais uma vez, um executivo socialista do presidente Fernando Gomes, em que a vereadora Manuela Bacelar era a vereadora da Cultura. E o Porto, na década de 90,
vivia uma espécie de revolução cultural, que passava por dinamizar e criar novos equipamentos culturais e com um projeto de leitura interessante e que se baseava em estudos que a Câmara encomendava para consolidar a sua política cultural. Lembro-me que o Ilói Rodrigues fez um estudo na altura sobre as bibliotecas escolares da cidade, o Manuel Brandão também sobre a rede de leitura, e na altura um dos projetos da vereadora da Cultura era a reabilitação dos jardins do Palácio de Cristal, um jardim histórico da cidade, que onde tinha estado alojada durante muitos anos a Feira Popular, que por um lado, enfim, ocupava o lazer de muitas gerações de portuenses, mas por outro lado degradou profundamente o jardim. E no projeto de reabilitação dos jardins passava a construção de um equipamento cultural que dotasse o jardim dessa valência de lazer, mas uma valência qualificada. E daí terem encomendado um projeto para a construção de uma biblioteca e de uma grande galeria de exposições. Designaram o Edifício Cultural do Palácio de Cristal. Com o arranque da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, a Câmara e a vereadora viu uma oportunidade de aderir ao projeto. E é nesse contexto que, embora o projeto já existisse previamente, o projeto foi adaptado e eu acabei por vir para o Porto, enfim, para acompanhar exatamente o projeto de construção da nova biblioteca. O contrato de programa é assinado em 1998 e a biblioteca é uma biblioteca que tem um edifício construído de raiz, mas tudo é construído de raiz, ou seja, a coleção é nova, é uma coleção que tivemos que selecionar totalmente e a equipa também não existia, portanto, o edifício é construído de raiz e tudo o resto é novo. Na qualidade de chefia, coordenei o processo, mas o apoio político incondicional foi fundamental. A equipa teve que ser constituída sob pressão, e uma pressão urgente. Os técnicos de base foram em grande parte, ou vieram em grande parte do curso da Escola Profissional de Paredes de Fora, onde, por exemplo, quantificava o Paulo Sousa, o jovem Paulo Sousa, a quem nós chamávamos Paulinho, que mais tarde foi trabalhar para a Biblioteca da FEUP e que atualmente é vereador da Câmara Municipal de Ponte Lima, mas confesso-vos que a grande mais-valia da nova equipa foi a Cristina Lopes. Cristina Lopes, vamos ver, que mais tarde está neste momento a trabalhar com o Luís Miguel, porque acaba por ir para a Biblioteca da FEUP. A Cristina deu um contributo fundamental a todo este processo, porque para além de ter coordenado todo o processamento documental das novas coleções, implementou o serviço de empréstimo domiciliário suportado pelo Corbase. Portanto, foi uma luta, em muitos momentos, uma luta titânica, porque só em 2010 é que a Câmara do Porto adquiriu o Horizon e, portanto, o sistema que nós tínhamos era o Corbase, que face, enfim, a uma coleção já considerável e depois a um volume de utilizadores crescente, levantou uma série de problemas. Mas, entretanto, e a par da construção, da implantação da nova biblioteca, fomos fazendo outras coisas. Estabelecemos protocolos para apoiar a criação da instalação de bibliotecas escolares em 6 escolas do primeiro ciclo e em 2000 inauguramos o Bibliocarro, que resultou de um protocolo com a Sociedade de Transportes Coletivos de Porto e também, mais uma vez, nós adaptamos o autocarro, foi um arquiteto da Câmara que fez a remodelação, enfim, ela foi feita muito inspirada pelo Bibliomóvel de Famalicão, mas confesso que a Cristina Lopes um dia chega-nos entrega-nos uns estándares da IFLA sobre bookmobiles.
Portanto, nós, enfim, tínhamos toda a pressa em fazer as coisas e fazê-las rapidamente, mas o papel da Cristina era sempre de acrescentar qualidade às coisas. Mas pronto, como vos disse, não há bem que sempre dure, e em 2005 a Cristina Lopes foi para a FEUP como chefia de divisão. E reparem que há aqui um êxodo da BMAC para a FEUP, porque, enfim, se calhar, enfim, depois podemos analisar melhor. Bom, e em síntese, a BMAC foi um projeto muito bem sucedido, teve uma enorme adesão do público, e este sucesso foi-se devido naturalmente à qualidade do edifício, mas também à qualidade dos serviços, uma coleção atual e diversificada e uma fortíssima atividade cultural para todos os públicos, mas privilegiando as famílias. E nesta questão da atividade cultural, o programa de itinerâncias do IPLB foi também importante. Foi graças a ele, por exemplo, criamos a comunidade de leitores em 2002, que arrancou com o Manuel António Pina e que durante uns anos largos foi uma dos programas de marca da biblioteca. Em 2010, e devido à reformulação dos serviços, passei para a Biblioteca Pública Municipal do Porto, para a Divisão Municipal de Coleções e Desenvolvimento, onde, naturalmente, com a equipa, com Júlio Costa, com Silvio Costa, enfim, com uma série de colegas da biblioteca, preparamos o concurso para a aquisição do Horizon, Sistema Integrado de Gestão de Bibliotecas Horizon, e também, a este respeito, não tenho também vos dizer que tive um apoio precioso da Aida Alves. A Aida Alves tinha adquirido o Horizon há relativamente pouco tempo para a Biblioteca de Braga e, incondicionalmente, e mal me conhecia, forneceu-me a documentação que foi muito importante para nós arrancarmos com o processo, embora naturalmente tivemos que adequar o concurso à parametrização relativa às exigências da biblioteca pública, nomeadamente desmaterialização de despedidos aos depósitos, porque, como sabem, a Biblioteca Pública Municipal de Porto tem toda a sua coleção de livre acesso, toda a sua coleção de depósito legal em depósito e, enfim, todo esse processo de materialização de depósitos, a construção de capital coletivo, a normalização da base bibliográfica e a configuração do OPAC, tudo isso foram desafios que se colocaram e, graças ao trabalho, enfim, a muito trabalho de equipa, conseguimos levar, enfim, as coisas a bom porto. Outro aspecto interessante da biblioteca pública é a biblioteca sonora, que eu, quando estou lá celebrando os 40 anos da biblioteca sonora, mas uns 40 anos em força, porque entretanto a biblioteca sonora, que tem grande parte das suas gravações em formato analógico, migrou para o formato digital. De facto, na Biblioteca Pública Municipal do Porto, enfim, trabalhei com uma equipa de grande nível e também de grande dimensão, porque são 90 trabalhadores. Pronto, eu não sei, eu imagino que a maior parte de vocês conhece a Biblioteca Pública do Porto, mas é uma biblioteca detentora de depósito legal e de um riquíssimo espólio que inclui manuscritos, incunáveis, espólios de escritores, cartografia. Enfim, é uma biblioteca histórica e patrimonial, mas que tem também a valência de biblioteca pública e municipal, e, portanto, conciliar, digamos, estas duas vocações nem sempre é fácil. E a somar a isto um edifício patrimonial também muito antigo, a precisar de remodelação, e a biblioteca também a precisar de expansão. A reorganização da macroestrutura, pois não sei se estou ainda dentro do tempo, também já estou a acabar. Mais um bocadinho, sim, mais um bocadinho, sim. 5 minutos. A reorganização da macroestrutura em 2012 ditou uma redução drástica nas chefias
e a Biblioteca Pública, o Departamento Municipal de Bibliotecas do Porto passou a uma só divisão. E isso fez com que ele deixasse de desempenhar funções técnicas, deixasse de ser a função de chefia e passei então a desempenhar funções técnicas no Serviço de Manuscritos e Reservados, nomeadamente no tratamento e valorização dos códigos de Andrade, que culminou com a criação da Sala Eugênio de Andrade. Em 2014, e por convite do vereador da Cultura, Paulo Cunha Silva, voltei à chefia de divisão de bibliotecas, nesta fase já coordenando as duas bibliotecas. Os objetivos do Programa Cultural Municipal passavam pela valorização do riquíssimo acervo da Biblioteca Pública Municipal do Porto. O Diário Vasco da Gama tinha sido recentemente classificado pela Unesco como Memória do Mundo, e nesse contexto promovemos a publicação do texto do diário em articulação com a Faculdade de Letras. Realizamos em 2016 a exposição dos 100 tesouros da Biblioteca Pública Municipal do Porto, comissariada por Fernando Pinto Amaral, e que foi considerada pela APOM como a melhor exposição temporária de 2016. E o vereador, no seu novo programa, promoveu também o ciclo Um Objeto e seus discursos, que inclui diversas sessões com documentação da Biblioteca Pública. E também começamos a trabalhar no programa de expansão da biblioteca. Como sabem, também o vereador morreu repentinamente em finais de 2015 e o panorama mudou um pouco. Eu, em 2017, demiti-me do cargo de chefia e, desde então, desempenho funções técnicas na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, sobretudo na área de extensão cultural. E, curiosamente, neste momento, até estou a apoiar a organização da Feira do Livro do Porto e, como viram, no início das minhas funções, também em Famalicão me dedicava um pouco a isso. Portanto, olhem, isto parece o mito do eterno retorno, às vezes. E pronto, e dou por concluída a minha intervenção. Desculpem-me se me alonguei demais. Não, de todo. Não tenho bem a noção do tempo que demorei. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria João. Isto é realmente uma história de vida, de partilha. Estão aqui algumas das pessoas, os nomes que a Maria João mencionou, não estão muitas, a Manela, a Luísa Alvim, já falou. Se quiserem falar, estejam à vontade, mas realmente isto é o acompanhar quer da evolução da biblioteca enquanto serviço, não é? Da evolução das tecnologias, quer das pessoas. É uma história, já é uma história de vida, não é? De muitos anos. Pois, eu calculo, muitas vezes nem penso nisso, o caminho faz caminhando, mas de facto são 30 anos quando se olha para trás e vocês, com este convite, obrigaram um pouco a sistematizar este percurso. Pronto, então foi um bom exercício. E muitos encontros, e sobretudo porque eu acredito sinceramente que o que vale a pena é o trabalho em equipe e encontrar pessoas como as que encontrei ao longo do caminho. Isso foi a parte melhor. Sim, sem dúvida. Sim, são as pessoas que marcam as instituições e são as pessoas que fazem uma casa também, não é? Não sei se alguém quer partilhar, colocar alguma questão à Maria João. Estejam à vontade, podem abrir os vossos microfones e partilhar. Tenho a certeza que terão alguma partilha ou alguma história que também partilharam com a Maria João e que queiram de alguma forma partilhar aqui. Estejam à vontade. Se eu posso falar, sou a outra Manela Barreto Nunes, eu sou... Desculpa, não sem identidade. Está aqui o Júlio Costa a mandar um abraço à Maria João. Mas o Júlio Costa da Biblioteca Pública, sim. O Júlio pode abrir o microfone e pode dar um abraço à Maria João. Esteja à vontade. Olá, Júlio. Olá, João. É Filipa. Ai, Filipa, boa. A Filipa já é da nova geração, lá está. Já muito recente. 2017. É verdade. Olá, Filipa, desculpa. E eu participei modestamente na implementação e em todo o programa do Horizon. Foi um trabalho que eu e ela
desenvolvemos e não foi fácil, Pois. dar a estrutura de todo o departamento, não é? Em termos da infraestrutura informática. E outras guerras que travámos juntos na política. A Luísa também. Não deixa eu ouvir. Estás sem som. Estás sem som, Luísa. Mas ela tem o microfone aberto, o microfone e a câmara. Mas, Manela, tu ias falar e me interrompi-te. Não tem mal, deixa falar as pessoas e eu falo no fim. Gostava só de dizer olá à Maria João e a todos, claro. Mas a Maria João tem muitas histórias, então das feiras de livro, a gente tem milhares de histórias para contar. A chuva, Maria João. A Manuela Barratunos também passou por isto. A chuva era o que... Ai, a chuva! A chuva era terrível. Chovia sempre. Livros chovia sempre. E a Maria João, os últimos dias que passou na Biblioteca de Famalicão, foi na véspera de começar uma feira do livro. E eu, que era uma caloira, a ter aquela responsabilidade toda nas minhas mãos, ela ia-se embora. E ela, coitada, ela foi realmente embora. Mas no dia seguinte ela voltou com plásticos enormes para pôr por cima dos stands, para a chuva não entrar. Olhem, a minha tomada de posse na Câmara do Porto, em 97, primeiro atrasei-me 1 hora, porque eu estive em Famalicão até à última, mas eu achava que a tomada de posse ia ser uma coisa, assinar um papel e ir-me embora. Qual que é? Tinha o Presidente da Câmara, a Diretora Municipal de Cultura, mais outra senhora que ia ser homenageada, olha, uma vergonha, pronto, mas eu só estava a pensar em Famalicão e vos tinha deixado sozinhos e que de facto isto não podia ser, portanto, também posso rapidamente e voltei para Famalicão, é verdade. Foi uma saída que não era uma saída, estava sempre a voltar, porque realmente eu também não estava à altura da chuva, claro. Mas pronto, foi muito bom, foram uns anos muito bons de trabalho, também aprendi muito com a Maria João, porque apesar de termos quase a mesma idade, não é? Eu entrei mais tarde, sim, mas na realidade fomos aprendendo todos uns com os outros, não é? E isso foi realmente fulcral nas nossas carreiras. Porque saímos das pós-graduações ainda a saber muito pouco, não é? E pronto, e acho que hoje temos uma grande história para contar e tu fizeste aí um percurso Podíamos, não, mas tantas histórias que podíamos contar a propósito de Feira do Livro, nós depois já éramos um pouco loucas e convidávamos toda a gente de Lisboa então, e lembro-me que o Francisco José Viegas, por essa situação de simpatizar com a rede de bibliotecas públicas e com as... Também éramos todas muito novas, não sei, com aquela frescura talvez, era o nosso... Convidava-me com frequência, então convidámos para uma feira do livro em que chovia torrencialmente e não apareceu nenhuma pessoa. Essa foi comigo. Lembras-te, Manela? Muito bem, zero. Zero. À biblioteca, ninguém, zero. Rimos-nos na mesma, fartamos. Não, há imensas histórias. O Alberto, o poeta, que lá veio de Lisboa, mas depois não podia dormir no hotel, teve que dormir para a casa da Manela, enfim, mas se calhar estamos aqui a monopolizar um bocadinho com as nossas histórias. Manela, não sei se queres deixar aqui alguma palavra à Maria João. Eu só para concluir 2 coisas que a João disse, uma delas são as equipas e as pessoas, e de facto nós sem as pessoas não somos nada e liderar qualquer serviço não se faz sem ser capaz de se relacionar com os outros, com quem trabalha connosco. Não é preciso sermos amigos, mas às vezes até desenvolvemos amizades. Com a Maria João eu desenvolvi uma enorme amizade, ainda hoje fazemos o mais possível uns almoços mensais, que são o mais possível mensais, embora dificilmente sejam. Às vezes são bianuais. 2 ou 3 meses. Enfim. A outra coisa tem a ver com os executivos municipais. É evidente que se trabalha muito melhor quando os executivos compreendem o que é a biblioteca, têm uma política cultural efetiva e pretendem efetivamente promover a leitura e a cultura e alargá-la a toda a população. E eu penso que a João mostrou aqui, foi muito rápido, isto é uma vida muito agitada de uma pessoa que é calma e tranquila, mas de facto os momentos mais altos, os melhores momentos, são aqueles em que há um executivo que está com a biblioteca e que
que tem uma ideia, e que tem uma ideia para a cultura nos municípios. E depois, claro, ó Luís Miguel, tu ficas com o melhor, não é? Melhor. E agora passa a palavra, a Paula há de passar a palavra. Sim, sim. Obrigada Maria João, mais uma vez, pela disponibilidade e pela tua partilha. E agora passávamos para esta segunda parte punha já aqui do programa. Sim, é isso. Esta segunda parte. Aqui adaptado ligeiramente em termos de tempo, só para... sim. As ideias destas conversas é que possamos ter aqui um testemunho pessoal que também possa trazer aqui alguns amigos à conversa, e já vimos que trouxe, não é? Mas depois também nos dediquemos nestas conversas a um tema específico, a abordar assim de forma ligeira conversa, e nós optámos por trazer este tema aqui dos serviços presenciais versus digitais, esta urgência também de discutirmos um pouco, muito temos também discutido isto neste tempo que vivemos, pandemia pelo Covid-19, e portanto convidámos aqui o Luís Miguel, da FEUP, diretor da Biblioteca da FEUP, dos serviços de documentação da FEUP, a partilhar a experiência e um pouco a sua análise em cima do acontecimento, do que é que tem acontecido a partir da experiência da FEUP nesta gestão de serviços presenciais versus digitais, e conversarmos um bocadinho sobre isto agora. Já não é na próxima hora, mas é quase. Vamos tentar, se pudermos estar todos juntos aqui até às 22h45, 22h50, terminaríamos por essa hora. E pronto, Luís, força, só quis pôr aqui o programa, que é para sabermos ao que vimos. Bom, vou também fazer a partilha do meu ecrã. É isto, acho eu. Eu tenho que começar por dizer duas coisas, antes de começar propriamente com a minha apresentação. É assim, eu de facto fico com o melhor, porque da Maria João eu herdei duas pessoas com quem trabalhei de muito próximo. O Paulo Sousa, que a Maria João referiu, que veio para a FEUP e ao fim de meio ano veio trabalhar diretamente comigo, e foi muito engraçado trabalhar com o Paulo, que é uma pessoa bastante especial. E particularmente a Cristina Lopes, né, com quem continuo a trabalhar, com quem temos partilhado muitas coisas, e até alguns jantares com a Maria João também, que nos vamos juntando muito ocasionalmente. Por isso, de facto, eu fiquei com o melhor, que são as pessoas que fui herdando, que a Maria João foi preparando, e que eu tive a vantagem, não por escolha minha, ainda escolhas da doutora Ana Azevedo que me antecedeu, mas de facto fiquei com o melhor. Outra nota que eu queria fazer antes de começar propriamente e se calhar isto começam a ser quase as comemorações. Este ano a FEUP faz 20 anos que foi para a Esprela, que mudou de sítio. Curiosamente, a biblioteca abriu no dia 2 de outubro e foi o primeiro serviço. Os técnicos da biblioteca, para montar o espaço novo, foram os primeiros a mudar-se para a Esprela, e a biblioteca foi o primeiro serviço que abriu, ainda antes de começarem as aulas propriamente, foi o primeiro serviço que abriu no novo edifício. Eu estava agora a rever o e-mail que a doutora Ana Azevedo mandou no dia 2 de outubro do ano 2000 para a comunidade, em que tinha 4 pontos. Dizia, a biblioteca abriu, e dizia qual era o horário, 8h30, 19h30. E depois continuava, a sinalética é provisória, a bibliografia de apoio aos cursos ainda está em aquisição, os computadores já lá estão no espaço, mas ainda não têm ligação à rede. Por isso, a biblioteca começou completamente física, sem ligação à rede, e a componente física da biblioteca continua a ser extremamente importante, apesar de todas as evoluções que têm vindo a acontecer. Agora, entrando propriamente no que eu pensei para conversar convosco hoje, e se quiserem fazer perguntas estejam à vontade, interrompam em qualquer altura. É assim, eu vou falar de uma realidade muito específica, vou falar de uma biblioteca académica, de uma biblioteca universitária, de uma biblioteca de faculdade, da Faculdade de Engenharia. Vou falar desta coisa que está, a imagem que está atrás de mim, aquele edifício, a Biblioteca da FEUP, e de uma biblioteca de engenheiros, o que também é uma especificidade bastante grande. Por isso, o que eu vou dizer
será válido eventualmente para a minha realidade, não significa que seja válido para todas as realidades e claramente não é válido para as bibliotecas públicas, que é a experiência da Maria João e que a minha experiência é completamente distinta, porque são realidades mesmo muito diferentes. Eu ia organizar a minha conversa em 4 pontos. Primeiro, ia começar por referir algumas coisas sobre a utilização dos espaços físicos da biblioteca. Um segundo ponto sobre a consulta de documentos e a requisição domiciliária e a consulta dos documentos eletrónicos, o apoio aos utilizadores e a formação. Há muitos outros serviços que poderia referir, que também são prestados naturalmente pela biblioteca, mas escolhi estes 4, em primeiro lugar porque os dados estatísticos que tinham eram mais fáceis e por isso era mais fácil de fundamentar aquilo que queria dizer. Outras coisas seriam mais difíceis e por isso escolhi estes 4. São essenciais em qualquer biblioteca e muito marcantes na biblioteca da FIL. E este ano tivemos uma realidade. Outra nota, os dados que eu trago são quase todos sobre o primeiro semestre de cada um dos anos, por isso as informações que têm aqui são sempre do primeiro semestre, de janeiro a junho. Basicamente é isso que temos. E este ano tivemos, com estas alterações, com tudo aquilo que aconteceu, a primeira coisa que aconteceu foi, no dia 13 de março, nós fechamos ao público e estivemos fechados em serviços mínimos e continuamos relativamente em serviços mínimos, não permitindo que as pessoas, sobretudo os estudantes, entrassem no edifício. Por isso, os dias de abertura refletiu-se imediatamente e houve aqui uma quebra bastante significativa e o mesmo se reflete imediatamente nas passagens que nós temos nas antenas. Uma nota só sobre o edifício. Eu já referi que o edifício é um edifício vertical que se percebe ligeiramente pela imagem que eu tenho atrás. Nós temos 591 lugares sentados. Essencialmente, podemos dizer que é um espaço de estudo individual. Temos alguns gabinetes individuais, 32 lugares, 16 gabinetes com 32 lugares. Criamos, ao longo dos tempos, 2 salas de estudo em grupo, que têm 60 lugares, mas o edifício está essencialmente organizado para o estudo individual. Ainda aqui um pequeno ajuste no que é que nós entendemos por estudo individual e sobretudo nas bibliotecas universitárias nós podemos distinguir aqui ou pensar em 3 formas que sobretudo os estudantes, mas os utilizadores têm de estar na biblioteca. Assim, há o estudo individual que normalmente pensamos como uma espécie de santuário do silêncio e seria assim o nível mais básico. E temos o estudo em grupo, em que eles se juntam para fazer trabalhos de grupo e fazer bastante barulho. Depois temos aqui um nível intermédio que eu encontrei, a melhor definição que encontrei até agora é como estudo social, em que basicamente isto e a Biblioteca da FEUP funciona muito nesta lógica do estudo social. Eles juntam-se em pequenos grupos, às vezes não tão pequenos, às vezes bem gostava que fossem mais pequenos, juntam-se em pequenos grupos não para estudar em conjunto, mas para poderem interagir enquanto estudam. E este estudo social é essencialmente assim que o espaço é utilizado. Eu vou sempre fazer este salto entre o espaço físico e o espaço eletrónico e nós vemos que ao longo dos anos nós temos vindo a diminuir a utilização do espaço físico, ou melhor, o número de entradas do edifício tem vindo a diminuir ligeiramente, o mesmo acontece no número de entradas no espaço eletrónico. Curiosamente, nos 2 sítios acontece temos um indicador que é semelhante, as pessoas vêm e ficam cada vez mais tempo. E se nós temos menos passagens nas antenas, mas temos as pessoas mais tempo a ficar dentro do edifício, e o mesmo acontece no website, as pessoas vêm menos tempo, mas o tempo das sessões é cada vez maior. Não deixa de ser curioso, temos menos números brutos, mas maior tempo de utilização, o que é curioso. A requisição dos documentos e a utilização dos documentos físicos está em queda bruta. Por exemplo, em 2005 nós registávamos por ano mais de 40 mil empréstimos de documentos.
e no ano de 2019, no ano todo, nós registramos menos de 9 mil. E a queda tem vindo a acontecer. Tem a ver com os miúdos, tem a ver com o facto de ser uma faculdade de engenharia, tem a ver com muitas outras coisas. Curiosamente, e outra coisa com que tem a ver também é a relação com o desenvolvimento de coleção que nós temos feito desde 2005. A Biblioteca da FEUP, ainda com a doutora Ana Azevedo, fez um forte investimento na aquisição de e-books e nós temos feito isto ao longo dos tempos, cada vez mais procuramos comprar os livros em formato eletrónico. Eu também estava a olhar para as estatísticas da ocupação do espaço e para a arrumação de documentos nós temos cerca de 6.500 metros lineares distantes e temos uma taxa de ocupação que está em cerca de 90%. Por isso, se a doutora Ana, em 2005, não tivesse feito este salto para passar para os documentos eletrónicos e para começar a comprar e-books, provavelmente já há muito tempo que nós não teríamos espaço para arrumar os documentos físicos que, entretanto, fomos comprando. Por isso, ainda bem que essa estratégia aconteceu e revelou-se plenamente adequada agora nestes números. Curiosamente, e aqui vemos no primeiro gráfico do lado esquerdo, nós vemos aqui que o número de capítulos de e-books descarregados neste primeiro semestre disparou. E nós atingimos cerca de 75% do número de descarregamentos do ano passado. No final de maio já os tínhamos atingido. Já estávamos em cerca de 75%. Por isso, a estratégia de desenvolvimento de coleção revelou-se ótima nesta altura em que nós tivemos que fechar as portas, em que os empréstimos domiciliários praticamente desapareceram e eram feitos a pedido e foi ótimo, correu bastante bem desse ponto de vista. Claro que isto aqui nós temos a parte das revistas que eu aqui não trago, porque a Bion e a Universidade do Porto, a reitoria, praticamente fazem as assinaturas de todas as revistas que são disponibilizadas aos utilizadores. Só para fazerem uma ideia, no ano 2000 nós assinávamos cerca de 400 títulos de revistas, a Biblioteca da FEUP, e agora assinamos 79. A diferença. E são todas em formato eletrónico também. Passando ao segundo ponto, a questão do apoio aos utilizadores. Eu aqui não tinha, para o ano de 2019, não tinha a distinção do tipo de apoio, por isso é o único gráfico que tenho que se refere ao ano inteiro, e nós vemos que isto aqui são os pedidos de apoio de segunda linha. Nós temos uma distinção, nós temos o atendimento, que é aquele apoio que é dado na biblioteca, no balcão da biblioteca, para encontrar um livro de resposta relativamente rápida, e depois temos uma segunda linha, um segundo nível para respostas mais cuidadas e que exigem mais tempo. Estes pedidos de apoio referem-se a essa segunda linha, não são aqueles pedidos de apoio pequeninos que nos ocupam muito tempo, mas os pedidos de apoio que exigem maior dedicação das pessoas, da equipa que nós chamamos de infoliteracia. E vemos aqui que o presencial neste primeiro semestre praticamente desapareceu ou ficou reduzido. No dia 13 de março desapareceu mesmo, né, porque nós fechamos, e depois em meados de junho é que reabrimos novamente completamente e permitimos que as pessoas começassem a entrar na biblioteca apenas para fazer requisição de livros, requisição e devolução. Toda a FEUP está fechada e nós não permitimos, a não ser nas salas de exames, porque estão a decorrer exames, em mais lado nenhum há ajuntamentos de pessoas dentro das instalações. E os pedidos de apoio, outra nota, no primeiro semestre, os pedidos de apoio, nós temos praticamente o mesmo número de pedidos. Nós temos mais quatro pedidos em termos absolutos de números no ano de 2020, quando comparados com o primeiro semestre de 2019. O que aconteceu foi que os pedidos deixaram de ser presenciais e passaram a acontecer noutros formatos, sendo que o e-mail continua a ser a ferramenta mais utilizada para fazer esses pedidos. Um dos investimentos, e aqui
essencialmente trabalho da Cristina Lopes e da equipa que trabalha com a Cristina Lopes, que já a Maria João referiu o nome. Nós temos feito um investimento muito grande em ferramentas de autoaprendizagem que permitam aos utilizadores, estas ferramentas são em formato eletrónico. Tem muito a ver com as características dos nossos utilizadores. Engenheiro que é engenheiro não faz perguntas, primeiro procura resolver por si, procura a forma mais fácil de encontrar uma resposta, e por isso nós rapidamente, já há muitos anos, percebemos que tanto quanto permitíssemos que eles resolvessem os problemas por eles e tivessem facilidade em encontrar essas soluções, melhor seriam as aprendizagens, e por isso os LibGuides apareceram-nos como a ferramenta ideal. E temos aqui o número de acessos, a utilização dessa ferramenta eletrónica constante com um aumento constante ao longo dos tempos, e continua. E tem sido uma excelente ferramenta que se tem revelado extremamente importante, e acho que isso também se vai refletindo. Acho que, sobretudo, os professores com as teses de mestrado sentem que estas ferramentas e estes guias que nós vamos disponibilizando têm contribuído efetivamente para a melhoria da qualidade dos produtos que os estudantes vão produzindo. Ainda uma nota sobre a formação de utilizadores. Assim, nós temos dois tipos de formação: o que nós chamamos de formação regular, que são sessões de formação que nós organizamos na sala de formação da biblioteca e que estão abertas a quem quiser aparecer, sobre os vários temas que vão sendo: utilização de e-books, acesso a revistas, como é que se fazem citações, o tipo de formações que todos conhecemos das bibliotecas universitárias. E temos também formação que damos embebida em unidades curriculares em parceria com os professores. Quer uma, quer outra. No dia 13 de março ficou cancelado, não é? A FEUP fechou, toda a gente fechou, e nós ficamos ali sem saber muito bem o que é que havíamos de fazer. E vemos isso aqui nas estatísticas, que, por exemplo, no mês de março, em 2019, nós tínhamos sete sessões de formação regular a acontecer, e este ano só tivemos 2, que não tinha nada a ver com o planeamento que nós tínhamos. Tínhamos aqui um planeamento de continuar a aumentar a oferta, mas de repente nem sabíamos muito bem como é que havíamos de nos comportar. No mês de abril, habituámos à ideia, tivemos ali 15 dias de março para nos prepararmos, para nos reorganizarmos, e no mês de abril já conseguimos aumentar a oferta online, usando o Zoom e outras ferramentas para dar a formação. O impacto foi brutal. E aqui este número de 99 utilizadores que vieram frequentar as 7 ações de formação foi absolutamente brutal. Nós normalmente temos ações de formação com 4, 5, 6, raramente mais pessoas, e de repente tínhamos sessões de Zoom com 20, 30, 40 pessoas que estavam ao mesmo tempo em algumas das sessões que nós propunhamos. Acho que na altura o EndNote era a sessão que era o ex-libris daquilo que nós íamos oferecendo. Outra nota também, e isto aconteceu também na formação das unidades curriculares: os estudantes participam mais em formato eletrónico do que participam fisicamente, curiosamente. Participam mais nas ações online do que nas ações presenciais, o que também não deixou de ser curioso para nós verificar que estavam mais presentes. Recapitulando, e depois calme e deixo que as pessoas participem e possam fazer as suas perguntas. Sobre a utilização de espaços, nós estávamos a preparar uma reformulação dos espaços da biblioteca, ou estamos a preparar uma reformulação dos espaços da biblioteca. Temos um conjunto, sobretudo, de revistas em papel que ocupam um piso inteiro, o 5º piso inteiro está praticamente ocupado com revistas em papel. Nos outros pisos de livre acesso também estão muito ocupados. Nós queríamos livrar dessas revistas em papel naquele espaço e reconverter o espaço. Temos uma proposta na direção da faculdade para que isso acontecer. A verdade é que neste momento já não sei,
já não sei se quero que eles comecem já, ainda bem que eles se atrasaram, porque neste momento não sei bem como é que os espaços deverão ser reconvertidos, já não tenho certeza se quero tantos espaços de trabalho em grupo, criar espaços de salas de reuniões, que era aquilo que nós íamos sentindo que era extremamente urgente podermos disponibilizar, mas neste momento se calhar já não será bem assim e espero que esta pandemia termine para eu poder voltar a pensar como pensava antes, porque continuo convencido que é o que os estudantes precisam. A questão dos espaços eletrónicos é mais uma pergunta ou uma proposta de reflexão, se será possível reproduzir espaços de trabalho. Nós temos uma experiência agora na faculdade que se chama FEUP Convida, em que basicamente fazemos uma coisa parecida com aquilo que nós estamos a fazer aqui hoje. Sobre um tema qualquer relacionado com a FEUP e com a realidade que estamos a viver, é convidada uma pessoa para vir conversar e estar num Zoom ou numa solução, numa webconferência, a partilhar a sua experiência e suscitar o diálogo. Eventualmente, as bibliotecas poderão pensar também num espaço eletrónico ou em espaços eletrónicos que possam remediar a situação em que vamos tendo e acrescentar valor ao serviço que estamos a apresentar. A consulta dos documentos, no caso da Biblioteca da FEUP, está em evolução para o formato eletrónico desde 2005, foi essencialmente um bocadinho antes, nós começamos um bocadinho antes com a digitalização das teses. A digitalização das teses foi um dos primeiros projetos em que eu estive envolvido na Biblioteca da Faculdade, começou em 2002, em que nós começamos a digitalizar todas as teses sistematicamente e a contactar as pessoas para as disponibilizar online. Na altura as pessoas, sobretudo as pessoas, não gostaram muito. Mas depois, a partir de 2005, a aposta clara no eletrónico. O que fez com que estivéssemos relativamente bem preparados para esta mudança em termos de coleção, para esta mudança que aconteceu repentinamente. O apoio aos utilizadores, a questão da autoaprendizagem, dos LibGuides, que já acontecia em formato eletrónico e que por isso não teve um impacto muito grande. A questão da formação foi reconvertida pela Cristina e pela equipa dela muito rapidamente, em 15 dias conseguiu reconverter o formato de disponibilização com sucesso no início, mas eu não acredito que este sucesso vá durar. Eu ainda me disse isto à Cristina, espero que ela amanhã não se dê comigo por estar a dizer isso. Eu não acredito, eu acho que o contacto individual é insubstituível e que tem um valor acrescentado muito grande e que nós não podemos reproduzir isso no contacto eletrónico. E por isso espero que muito brevemente possamos retomar as sessões presenciais, porque acho que são muito mais produtivas para os utilizadores. E era basicamente isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Agora devolvo a conversa. Vamos lançar aqui o debate, portanto vamos ver, portanto façam perguntas ao Luís a partir da apresentação, mas eu aproveitava, comentava um bocadinho, portanto só lançando aqui 2 ou 3 notas de reflexão. A partir do que o Luís disse, eu não preparei isto com antecedência, o Luís também me fez chegar os slides antes e pensei um bocadinho enquanto a Maria João estava a falar, enquanto o Luís, tentar só aqui alinhavar algumas coisas. E 4 notas que são eminentemente do que o Luís disse, só para ou fazem perguntas ao Luís ou refletimos um bocadinho a partir dessas notas, como quiserem. Também convido toda a gente aqui a ligar as câmaras como a Paula sugeriu. 6 tópicos, sendo que 4 vêm muito do que o Luís disse. E o primeiro é desta emergência do digital. O Luís fez aqui apontamentos, de alguma maneira já tinham planeado algumas coisas para o digital ou já estavam com isso definido, ou conseguiram reagir muito rápido, ou noutros casos têm agora que repensar, não é? Portanto, acho que esta orientação é um pouco o que todos sentimos. Eu aqui, as notas que faço são gerais, são para todo tipo de serviços que nós temos, usas a palavra serviço, podem ser, nós hoje tivemos aqui duas bibliotecas, mas também temos arquivistas e outras pessoas aqui presentes, portanto isto é para todos. A questão da emergência digital, e muito rápido, em 3 minutos. Portanto, acho que há aqui 3, nós adaptámos-nos ao online, adaptámos serviços presenciais ao online,
ou oferecemos novos serviços em ambiente digital? Já tínhamos pensado e com isto nós precipitámos a ação? Gostava portanto, o Luís demonstrou aqui que rapidamente conseguiram converter, por exemplo, dando o exemplo da formação, ou até já tinham planeado outras ações. Portanto, adaptação ao online versus oferta de novos serviços que nascem digitalmente. Ou maior relevância de velhos, eu que digo velhos entre aspas, porque os Lib Guides do Luís ou outros serviços já existiam e se calhar agora nós alavancámos a importância destes serviços que até gostávamos, que até achávamos que eram pertinentes, mas ainda não tinham tido aquele impacto e eles agora tiveram impacto, eles agora provaram o valor. Portanto, a emergência do digital, mas como é que também olhamos para isto tem aqui várias faces. Depois as questões do impacto da nossa ação, ou questões muito até mais práticas do ponto de vista de gestão dos indicadores. Não é? Perdemos relevância, sim, de imediatamente, ou conseguimos afirmar, portanto, por facto de termos ficado basicamente sem oferta de serviços presenciais, e o Luís disse que os empréstimos têm decrescido, mas por outro lado o uso dos espaços tem aumentado. Não é? E depois também, nós quando estabelecemos um conjunto de indicadores de estatísticos ou de desempenho para a biblioteca, ou para o arquivo, ou para os serviços, foi baseado num contexto que agora não existe. Não é? Temos capacidade de rapidamente, não é? Mudar isto. Pronto, acho que também é interessante, não é? Refletir aqui um pouco sobre isto. Depois, algo que o Luís não referiu, mas que eu tenho e que é uma das minhas perguntas, como é que ele avalia a equipa, a reação, a capacidade de reação da equipa face ao desafio de mover muita coisa para o digital, não é? A parte de outras coisas não era perguntar sobre como é que a equipa geriu a situação, mas era como é que se conseguiram adaptar à questão do digital. Portanto, as competências dos profissionais, houve novas oportunidades de qualificação, até porque muita gente ficou sem fazer algumas coisas que eminentemente era serviço presencial. Aproveitámos o tempo para capacitar essas pessoas ou não? A urgência da capacitação em vários domínios das TIC, portanto, foi visível, foi brutal e estamos preparados, estivemos preparados, conseguimos, gostava também que partilhássemos um bocadinho algumas. Depois, acrescentei agora já aqui no fim, porque o Luís também falou desta importância do espaço, não é? Do espaço físico como espaço de encontro, como espaço de estudo conjunto, e muitos de nós que realizamos eventos, exposições, vocês falaram aí das feiras do livro, não é? Hoje decorrem feiras do livro em ambiente digital, portanto, como é que é a relevância, o nosso valor na comunidade, não é? Face a perdermos esta visibilidade, portanto, física, não é? Mas, por outro lado, conseguimos até demonstrar valor. E o Luís falou logo aqui no impacto dos Lib Guides, ou da formação, do aumento da utilização dos e-books, que até aí já estavam preparados. Conseguimos, assim, rapidamente provar o nosso valor, avaliar com urgência e demonstrar, olha, como vemos, não temos as nossas mesas ocupadas, mas temos isto e isto e isto. Conseguimos também, portanto... Pronto, eram isto basicamente os 4 comentários, muito a partir do que o Luís disse, e também algumas ideias que, à medida que a Maria João ia falando, e adaptando aqui esta parte. E depois deixo se quisermos comentar outros dois tópicos, não tão relacionados com o que o Luís disse, mas emergem novas desigualdades, agudizam-se outras. Temos nas nossas ações sociais programas para corrigir isto, estratégias de emergência para isto ou não? E depois as questões também de liderança e gestão, talvez também se quiserem comentar, portanto, como é que fazemos a gestão de urgência, não é? Neste momento não temos estratégias a médio e longo prazo, basicamente gerimos na urgência, também se quiserem comentar alguma coisa. Pronto, ficam aqui 4 tópicos, podemos só pegar num ou 2, portanto, comentem a partir disto ou façam questões ao Luís e liguem as vossas câmaras e vamos fazer isto uma conversa agora aqui.